Salmos de número 32, verso 1 e 2. Não esquecendo do título do Salmo. De Davi, Salmo didático. Bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto ou apagado. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade, em cujo espírito não há dolo. Vamos orar mais uma vez. Senhor Deus, nosso Pai, tem misericórdia de nós, Senhor. Nos ajuda nessa exposição, me ajuda a expor, e ajuda tanto a mim quanto os meus irmãos, quanto todas as pessoas que vierem a ouvir. Teu Santo Espírito possa gravar essas palavras em nosso coração, para que nós possamos entender um pouco mais a respeito dessa alegria a qual o salmista fala aqui, para que nós possamos vivê-la e possamos ultrapassar os momentos de dor de maneira alegre, como pecadores que foram perdoados pela Tua graça. Glorifica o nome do Teu Filho em nosso meio, Senhor. É o que nós te pedimos, em nome de Cristo Jesus. Amém. Senhores, o título desse salmo, como eu falei para os irmãos na semana passada, esses subtítulos não em negrito, eles fazem parte do texto sagrado. Então esse de Davi, salmo didático, ele está anotado no texto sagrado. Não é uma anotação de um copista, não é um subtítulo da Bíblia. Em negrito, sim, como na minha está a bem-aventurança de quem recebe perdão, né? Mas esse título, salmo didático, ele é muito significativo para nós. O termo ali é masquil e indica que esse é um poema pedagógico, um poema instrutivo, ou seja, um poema didático, assim como esse salmo é didático. Ele é um salmo de gratidão, baseado em uma experiência de arrependimento. E para ter uma experiência legítima de arrependimento é necessário várias coisas. A primeira coisa, e isso é natural de todos nós, é necessário que nós sejamos pecadores. Depois é necessário que nós entendamos isso. Entendamos que essa é uma posição errada. E aí, vendo o reino, como diz Jesus em João 3, vendo o reino, nós possamos nos arrepender. E aí nós compartilhamos dessa experiência de arrependimento e de alegria de ser perdoado. E que alegria ser perdoado. Agora, só experimenta essa alegria quem entende a gravidade da sua situação. Se você não entender, e por isso que muitas vezes as pessoas dizem que estão pregando o Evangelho, mas na realidade elas não estão pregando o Evangelho. E pessoas dizem que estão se aproximando de Cristo e creram em Cristo e que se arrependeram, mas elas não creram em Cristo e elas não se arrependeram. E por isso que lhes é tirada essa alegria tão doce, tão sublime. E talvez o efeito colateral disso seja que as pessoas tenham se voltado para o materialismo, buscado então suprir a falta dessa alegria em bens materiais, em ter carros, em ter casas, em ter saúde, em ter um bom emprego, em ter um bom esposo, uma boa esposa. Mas o principal, o foco do Evangelho, elas não têm, elas perderam. E por que elas perderam? Porque elas não compreendem a gravidade da situação a qual estavam. Elas achavam que tinham um probleminha apenas. Elas achavam, e muitas vezes nos é dito, que ser cristão, e durante muito tempo essa foi a pecha que os evangélicos carregaram no Brasil, que ser cristão simplesmente era não beber, não fumar, ir na igreja, deixar o cabelo crescer para as mulheres, não usar maquiagem e ficar de terno embaixo de 44 graus para os homens. E era uma limpeza exterior do copo, um copo esse cheio de imundície.
cheia de esterco, cheio de pecado. Então, quem experimenta a alegria é aquele que entende a gravidade da sua situação, o quão estava condenado, quão séria era a sua situação, e entendendo isso, ele vai entender a graciosidade de Deus. E aí Cristo se torna agradável, Cristo se torna doce, aí a lei se torna doce, aí qualquer coisa nas Escrituras se torna doce, daí estar presente no culto, guardar o Shabá, se torna doce, assim como o pecado se torna naturalmente amargo com o decorrer do tempo. Notem, eu disse que ele se torna amargo, eu não disse que ele se torna inválido ou que a pessoa não peca mais. Nós continuamos pecando, infelizmente, mas nós não nos regozijamos mais no pecado. O pecado torna-se um acidente, e um acidente que muitas vezes nós não conseguimos evitar por algum motivo, mas que ele é amargo em todo o seu ser. Essa é a diferença de um cristão. Davi, ele ensina que a felicidade dos homens consiste única e exclusivamente no perdão de Deus. E quão longe a maioria dos lugares que se chamam igreja pelo nosso Brasil estão dessa verdade. Se fala em Cristo, mas não se tem isso. Qualquer felicidade é buscado hoje poder, calor, mas não é buscado a verdadeira felicidade. E aí nós vemos crentes fracos, aí nós vemos crentes doentes espiritualmente. Nada é mais terrível que a ira de Deus. Isso nós devemos entender. E às vezes essas pessoas que não pregam o Evangelho, elas gostam de minimizar e se ufanam, se orgulham dizendo: nós somos diferentes, nós não somos aquelas pessoas tacanhas que só falam de um Deus irado, o nosso Deus é amor. Mas enquanto nós não entendemos a ira de Deus, nós não conseguimos entender de maneira alguma o amor de Deus. Fica vazio, fica um amor meio hippie, fica um amor meio capitalista, de interesses, um Deus interessado em você pagar algum preço, por mais ridículo que seja, ou você dar algum dinheiro, e aí Ele vai te dar alguma coisa em troca. Esse tipo de Deus tem sido oferecido, por isso que o Evangelho não tem sido pregado. Nada é mais terrível que a sua ira. E quando nós compreendemos que nada é mais terrível que a sua ira, nos fica claro, límpido, cristalino, que nada mais é sublime do que o seu amor. E o seu amor é demonstrado em perdoar pecados. Como nós vimos em 1 João, o seu amor por nós foi de tal tamanho que Ele enviou o seu Filho unigênito para morrer por pecadores. São 3 provas maravilhosas do amor de Deus. Paulo, ele definiu muito bem o que é ser bem-aventurado, lá em Efésios capítulo 1, no verso 3, onde ele diz o seguinte: bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Por que Ele é bendito? O qual nos abençoou com toda a bênção espiritual nos lugares celestiais em Cristo. A nossa bênção espiritual maior, aquela que a partir dela advém todas as coisas, e qualquer outra bênção é agradável, e qualquer outra privação ou provação que nós passamos, nós continuamos num estado agradável, de felicidade, de alegria. É quando nós somos bem-aventurados e recebemos isso de Deus. Talvez a melhor introdução para esse salmo seja os seus 2 últimos versos. Muito sofrimento terá de curtir o ímpio. Notem só. Muito sofrimento terá de curtir o ímpio, mas o que confia no Senhor, a misericórdia o assistirá. Nós somos guardados, ajudados, auxiliados, conduzidos pela misericórdia de Deus. E aí o verso 11: alegrai-vos no Senhor e regozijai-vos, ó justos, exultai vós todos que sois retos de coração, exultai vós todos que sois bem-aventurados. Davi, um homem conforme o coração de Deus, ele nos instrui sobre a alegria de ter os nossos pecados perdoados. Em primeiro lugar, então, para compreender a alegria do bem-aventurado, é necessário notar qual é a nossa condição original. Qual é a condição original daquele que agora é bem-aventurado?
Em primeiro lugar, nós nascemos iníquos. Todos nós nascemos em pecado. Salmo 51 diz o seguinte: eis que iniquidade eu fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. Salmo 51, verso 5. Durante muito tempo, foi muito comum a defesa do catolicismo romano a respeito do pecado original ser transmitido ou ter uma causa direta envolvendo o sexo, de tal maneira que o casamento era algo menosprezado, o casamento era meio que um efeito colateral e não o plano original de Deus. O casamento não era uma bênção, uma dádiva divina, mas ele era algo assim meio... Aí depois se transformou num sacramento. E aí os reformadores trabalharam muito como o casamento era o primeiro plano de Deus. Por que eu estou dizendo isso? Porque esse verso aqui não está falando sobre a forma que Davi foi gerado. Esse salmo não diz nada a respeito diretamente dos pais de Davi, a não ser que os pais de Davi eram filhos de Adão, assim como Davi era filho de Adão, assim como nós éramos filhos de Adão. Ou seja, nascemos em iniquidade, fomos formados em pecado. Nós nascemos como pecadores, nascemos iníquos, fomos todos atingidos pela queda. Em Adão todos morremos, diz Paulo. Todos morreram em Adão. Adão foi o nosso representante federal. A nossa natureza, ela é corrompida. Nós somos pecadores naturais. Em liberdade, conforme a nossa natureza, nós naturalmente fazemos obras iníquas. Esse é o primeiro ponto. Desse modo, em segundo lugar, além de já nascermos condenados, nós vamos amontoando condenação sobre condenação. Porque nós nascemos em iniquidade, nós nascemos pecadores em Adão e vamos acumulando pecado para nossa desgraça. E vamos amontoando condenação sobre condenação, fazendo, como eu falei, aquilo que é natural. O homem tem liberdade plena, o homem natural, ele é plenamente livre para fazer aquilo que lhe é natural. E o que é natural, com a sua natureza iníqua, é pecar. Tudo que ele faz é pecado. Ele tem a mesma liberdade que um pássaro no céu, ele tem a mesma liberdade que um peixe no mar, de fazer aquilo que a natureza dele ordena, comanda, faz, mas faz livremente, ninguém puxa pela orelha. É o modus operandi do homem natural. Em terceiro lugar, e assim como é natural nós pecarmos, é natural também nós negarmos. O homem natural, ele nega a sua condição. Uma característica do iníquo é um espírito em que há dolo. É o contrário do que diz ali o bem-aventurado do verso 2, né? O verso 2 na parte B diz assim: e em cujo espírito não há dolo, que pode ser melhor traduzido como em cuja boca não há dolo, não há engano, não há hipocrisia. O homem natural, ele é um espírito que há dolo, ele é uma boca que há engano, ele é uma boca que há uma constante hipocrisia. Assim como o homem perdoado, ele é honesto, ele não fica mais escondendo as suas falhas, ele não esconde mais os seus pecados, ele sabe que Deus conhece plenamente todos os seus pecados, e ele tem até, como é que eu posso dizer, uma ansiedade de se autoanalisar para ver as coisas que ele ainda está fazendo errado. O homem iníquo não. O homem iníquo é aquele que se acha, não que ele seja, mas se ele se acha são. É aquele que Cristo vem como um médico, e Cristo disse que veio pelos doentes. Os doentes são os bem-aventurados, eles sabem que precisam do médico. O homem iníquo não. O homem iníquo, ele crê na sua justiça própria, ele crê que ele não é tão mau assim, ele crê que existem pessoas muito piores, ele crê que, olha, eu faço isso e faço aquilo, mas eu também não faço aquele outro. Ele crê que alguma obra dele pode ser aceitável a Deus. Ele crê que pecado é simplesmente você matar, roubar, prostituir, adulterar, quando isso é só um fruto da carne.
é um fruto de uma carnalidade iníqua, de um homem afastado de Deus. Ele é aquele que cala os seus pecados. É aquele, do verso 3, é aquele que oculta a sua culpa, do verso 5. Ele é obstinado como uma mula, do verso 9. E ele confia nas suas próprias obras e em seus méritos, como diz o verso 10. Ou seja, o iníquo, por baixo daquela cobertura de verniz de hipocrisia, de pseudo-santidade, de não estou nem aí, de não preciso de religião para ser uma pessoa honesta, eu não preciso de muletas. Ele é uma pessoa que sofre, ele é uma pessoa que anda pesado, ele é uma pessoa seca, é uma pessoa sem entendimento, uma pessoa sem alegria. E se a gente juntar tudo isso numa pessoa, se faz alguém que não é bem-aventurado. E o contrário de ser um bem-aventurado é ser o que um iníquo é, um maldito. Essa é a condição original do homem. Em segundo lugar, para entender a alegria do bem-aventurado, é necessário notar o que lhe foi feito. Já vimos o estado natural do homem, o estado natural daquele que é bem-aventurado hoje. Ele não nasce nesse estado, mas agora vamos entender o que foi feito por ele. Nós devemos lembrar que Davi escreveu este salmo após o seu grave pecado. E o pecado de Davi, daquelas pessoas que gostam de ficar fazendo contabilidade de pecado. O meu pecado não é tão grande, como se eu, enquanto estou pregando aqui, não estivesse pecando também. Quando você está orando ou cantando, você não estivesse pecando, como se nós conseguíssemos fazer alguma coisa, por mínima que seja, sem estar maculada pela nossa natureza carnal, que fosse aceitável. Aquelas pessoas que acham que conseguem colocar um sorriso na boca de Deus. A Bíblia fala a respeito de um sorriso na boca de Deus. Deixa eu fazer uma digressão pequena. Salmos capítulo 2, verso 4. Diz o seguinte: ri-se aquele que habita nos céus, o Senhor zomba deles. De quem que o Senhor zomba? Daqueles que acham que não é necessário Deus, daqueles que acham que são maiores que Deus, daqueles que acham que não são pecadores. Esses conseguem colocar um sorriso na boca de Deus dessa maneira. O Senhor zomba deles. Mas pela nossa justiça, isso é impossível. Notem, tudo o que nós fazemos só é aceito por causa da mediação do nosso Senhor Jesus Cristo. E glória a Deus por isso. Mas Davi, então, como eu falava, as pessoas que gostam de medir, Davi ele não fez o chamado pecadinho. Davi ele não passou um chequezinho sem fundo. Davi ele não xingou no trânsito. Davi ele não falou uma mentirinha para o pai. Davi ele não colou numa prova. Davi ele simplesmente adultera, dissimula e assassina. E esse era um homem conforme o coração de Deus. Esse é um homem conforme o coração de Deus. E ele vai e desce até o mais profundo abismo. Essa é a realidade. E Davi escreve esse salmo então após ele ter sido confrontado pelo seu pecado. Estudiosos dizem que esse salmo ele provavelmente foi escrito depois do Salmo 51 e talvez depois do Salmo 38. Assim, Davi aqui ele descreve a alegria de ter o seu pecado apagado, de não ter imputado sobre si a sua maldade. Notem que esse contexto é muito importante para nós. Um homem que havia pecado e que havia pecado gravemente e que havia entendido a gravidade, o terror, a situação em que estava, mas ele sabia que havia sido perdoado. Então ele escreve esse salmo para glorificar a Deus. Essa é uma situação que nos interessa bastante. Davi escreve olhando para o Messias que viria, olhando para uma obra que apagaria completamente todos os seus pecados. Ele escreveu nessa posição. Nós, por outro lado, nós lemos em situação contrária. Nós lemos olhando para o Messias que já veio, olhando para trás. Nós olhamos para uma obra que já foi feita. Então vejamos,
o que foi que Jesus nos fez, para entender a alegria do bem-aventurado. Em primeiro lugar, bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada. Primeira coisa, é ser perdoado. O termo iniquidade é usado pelos comentaristas apenas no verso 2, tá? Por isso que eu falei transgressão. A maioria das nossas Bíblias aqui está escrito assim: bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada. O conceito de iniquidade está mais no verso 2, aqui seria transgressão. E o que é essa transgressão? Essa transgressão é uma desobediência declarada, uma rebelião desobediente a Deus, aos mandamentos de Deus. Uma rebelião, é um desejo de transgredir. É o que hoje está muito em voga, sabe? Vamos quebrar o tabu, vamos derrubar o patriarcado, vamos pensar fora da caixa, vamos romper fronteiras, né? O Éden gosta de ecoar o tempo todo. Essa transgressão, essa rebelião, ela nasce da iniquidade. Por isso que eles usam iniquidade, o peso da palavra iniquidade no verso 2, né? A iniquidade então seria a natureza caída em Adão. Aquela natureza caída em Adão, aquele homem que naturalmente tem maldade em si porque ele está contaminado pelo pecado, ele naturalmente é um transgressor. Ele naturalmente se rebela a tudo que se chama por Deus e a todos os seus mandamentos. E a partir daí gera o pecado. Então, o homem caído, o iníquo, ele naturalmente transgride, se rebela ao mandamento, não faz o que é mandado, e o não fazer o que é mandado é o pecado, é o fruto disso. Eu vou acabar me repetindo um pouco aqui. A rebeldia, essa transgressão, ela é perdoada pelo Senhor. Bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada. O termo perdoado é muito rico. O termo perdoado nos diz o seguinte, que essa transgressão, ela foi removida por Cristo. Não é simplesmente aquele negócio de alguém te agredir de alguma maneira e você olhar para a pessoa e dizer assim, você está perdoado. Não foi dessa maneira. Cristo removeu essa transgressão. Ele carregou daquela via dolorosa essa transgressão. A nossa transgressão estava nos lombos do Cordeiro de Deus. A nossa transgressão foi tirada de nós. Ela não é mais imputada a nós, como nós vamos ver, mas foi imputada em Cristo. Cristo carregou ela nos seus lombos até a cruz do Calvário. Então, ela é perdoada. Mas em segundo lugar, nós vemos o seguinte: bem-aventurado aquele cujo pecado é coberto. Aqui também é interessante nós vermos o termo. Coberto fica melhor como apagado. Esse pecado é o fruto maligno da transgressão. Esse pecado é aquele velho conceito que vocês já ouviram algumas vezes. Pecado é errar o alvo. Nós temos que cuidar que existem vários tipos de definições para vários tipos de termos. E muitas vezes nós só vemos como pecado. Pecado aqui é justamente isso, errar o alvo. É aquele que transgride o mandamento. Como eu falei, eu disse que eu ia acabar me repetindo, mas é bom para vocês gravarem. A transgressão, que é o primeiro pecado, que aqui está como iniquidade, mas se a Bíblia de você tiver como transgressão é melhor, é o ser rebelde à lei. E essa rebeldia à lei, ao mandamento, gera o erro do alvo. Voltar de maneira prática, a lei diz, não adulterarás. Você transgride a lei, você se rebela à lei. E o fruto disso é você adulterar. É o pecado, é o alvo que você errou. O que a lei estava dizendo era, seja fiel. Quando você se rebela à lei e peca, você erra naquilo que deveria fazer. Esse nosso pecado, ele é coberto por Cristo. Agora, como é que ele é coberto? Esse coberto é totalmente diferente do que nós vemos no verso 3,
que diz que enquanto calei os meus pecados. É totalmente diferente do que diz no verso 5, não mais o ocultei. Não é um cobrir dessa maneira, é um cobrir de Cristo Jesus. A tradução NVI e a King James trazem o termo como apagado. E apagado seria uma melhor definição para esse coberto. Então, bem-aventurado é aquele cujo pecado ele é apagado. Veja, os pecados eles não estão cobertos de nós. Você vê o seu pecado, você sabe do seu pecado. O próprio Davi, no Salmo 51, no verso 3, diz assim: porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado, ele está sempre diante de mim. Então, ele não é coberto de nós. Esse pecado, ele também não está escondido de Deus. Notem, a Bíblia diz que os nossos pecados são lançados por Deus no mar de esquecimento. O que significa isso? Isso é uma figura de linguagem. Isso significa que esse pecado jamais vai ser lançado no nosso rosto. Isso significa que nós jamais seremos acusados desse pecado. Isso significa que jamais seremos condenados por esse pecado. Isso significa que quando o acusador falar a respeito desse pecado, Cristo vai dizer o seguinte: eu cobri esse pecado, eu apaguei esse pecado, não há mais condenação. Porque Deus é onisciente, então não é apagado dele, ele sabe, mas está no mar de esquecimento com esse entendimento. Mas os pecados então são cobertos, são apagados de que maneira? Eles são cobertos pela justiça de Deus. Eles são cobertos de uma maneira que a sua justiça santa e vingativa, a vingança do Deus justo, não caia mais sobre nós. Eles estão cobertos da justiça, eles estão cobertos da maldição da lei. Cristo, pela graça, nós embaixo da graça, a maldição da lei não nos atinge mais. Nós estamos debaixo do seu aprisco. O bem-aventurado, ele tem o seu pecado coberto pelo manto da justiça de Cristo. Não por obras humanas, não por algo que nós possamos fazer, não por justiça própria, não pelas folhas de figueira, como Adão e Eva tentaram fazer. Eles são cobertos pelo sangue do Cordeiro, pelo próprio Cordeiro de Deus, pela justiça do Cordeiro e pelo seu sangue. Veja, não é que o pecador cale os seus pecados e oculte as suas culpas, eu vou repetir isso, mas cobertos pela justiça de Cristo, de tal maneira que o Pai se recusa a nos considerar culpados. Mas ainda há uma terceira coisa: bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade. E agora sim o termo iniquidade. Qual é a grande graça aqui? Não atribui. Essa é a graça das graças. A melhor definição para mim que há do termo graça não é simplesmente favor imerecido, mas é o que nós merecemos não nos é dado. E nos é dado aquilo que nós não mereceríamos de maneira alguma. Na forma negativa que está aqui, não é atribuído a nós a nossa iniquidade. Aqui sim, iniquidade está no seu sentido pleno. É uma falha em se conformar ao padrão moral de Deus. Resumindo, significa maldade, corrupção, efeito direto da queda. Em iniquidade eu fui concebido, em iniquidade você foi concebido. O homem caído, ele é naturalmente perverso, ele é naturalmente mau, ele é naturalmente rebelde. O termo então implica uma deformação, no caso moral e natural. Ela não é adquirida, nós nascemos assim. Aquele nenenzinho no colo, ele está totalmente corrupto em sua moralidade. Ah, mas ele é tão santinho, ele não faz nada. Mas ele nasceu como filho de Adão, maculado pelo pecado e necessitando
da graça de Deus. Se não fosse isso verdade, seria bom que as crianças morressem antes do que eles chamam de idade da razão, porque aí elas não teriam pecado, o que é algo bestial de se falar e bestial de se imaginar, e torna essa lógica também bestial. As pessoas nós nascemos já em pecado, naturalmente. Então essa deformação moral leva, notem o que eu falei lá no início, essa deformação moral, essa iniquidade leva à transgressão, à rebeldia à lei, e essa transgressão, essa rebeldia leva ao pecado. É o fruto dessa transgressão, é o fruto maldito que é gerado pelo pecado, que faz com que nós sempre erremos o alvo, o homem natural. O homem natural, ele é livre, entendam isso, ele é totalmente livre para fazer o que a sua natureza deixa-o fazer. Ele é igual, como diz Arthur Pink, uma folha de papel. Você solta uma folha de papel no ar e o que ela vai fazer? Ela não sobe, ela vai sempre descendo. Ela não precisa descer rapidamente, mas ela vai descendo. E nós, naturalmente, sem a graça de Cristo, na carne, naturalmente, vamos pecando e acumulando condenação sobre nós. Mas isso foi tirado. Veja, Deus, ele não imputa. Ele se recusa a nos considerar iníquos. Isso é uma bem-aventurança. Isso é maravilhoso. E por que ele faz isso? Porque Deus imputou, atribuiu a nossa iniquidade, o nosso pecado e a nossa transgressão no bendito, no justo, no santo, no Cordeiro de Deus que veio tirar o pecado do mundo, naquele que era bendito e se fez maldito em nosso lugar. Foi atribuído a Ele, foi isso que Ele carregou, foi isso que deu aquele transtorno todo no Getsemane, onde Ele suou gotas de sangue, onde tudo ficou pesado para Ele, onde Ele se desesperou e se desesperou até a morte. Deus ainda, se não bastasse imputar as nossas transgressões, os nossos pecados e a nossa iniquidade em Cristo, o que já seria maravilhoso, mas nos colocaria na situação de Adão, prontos para pecar de novo e começar todo um ciclo de novo. Mas não bastou isso para Deus. A graça é maior. A graça não é só não dar o que merece, mas é dar o que não merece. Deus imputou a justa justiça perfeita, maravilhosa, o cumprimento total da lei, pelo bendito, pelo nosso Senhor, a nós, cancelando a dívida, retirando a transgressão dos nossos ombros e nos decretando judicialmente, como um juiz quando bate o martelo num julgamento, decretando justos. A justiça de Cristo torna-se nossa. A justiça de Cristo, meu irmão, é sua pela fé. O cumprimento total da lei, a bem-aventurança total de Cristo é sua. Notem, não é a sua justiça que te deixa em pé hoje aqui, é a de Cristo. Nós não somos justos, mas aquilo que nós fizemos foi imputado em Cristo Jesus. E nós nos apropriamos dessa justiça não por obras, não por nada que nós possamos fazer, mas por fé. Paulo, ele cita esse verso, o verso 2, em Romanos 4:6, descrevendo então a bem-aventurança do homem a quem Deus imputa a justiça sem obras, sem obra alguma. Deus, ele nos trata como sendo justos. Notem o seguinte, nós não somos transformados em justos. E isso confunde muita gente. Você não foi transformado em justo que agora é um santinho, que não peca mais, que não erra mais, que pode apontar o dedo para os outros com toda tranquilidade. Você não foi transformado, mas você foi declarado. Da mesma maneira como um homem no corredor da morte, ele não está morto ainda, mas quando é declarado que ele vai morrer, não há mais nada que ele possa fazer. Ele não vota mais, ele não participa mais de censo, ele está legalmente morto, ainda que esteja vivo. Lado contrário, nós fomos decretados por um martelo como justos, ainda que nós pequemos.
Deus nos trata como sendo justos, por uma dádiva dele, independente dos nossos merecimentos. Coisa gloriosa, porque nós não merecíamos. Às vezes a gente fala com algumas pessoas e as pessoas dizem: olha, eu não sou digno de Cristo, eu não sou digno da salvação, eu não sou digno de vir à mesa do Senhor, eu não sou digno de perdão, você não sabe o que eu fiz coisas terríveis. A boa notícia para você é que você não é digno mesmo, e saber que você não é digno é o primeiro passo para entender quão digno é o nosso Deus, quão gracioso é o nosso Deus, que decretou o indigno como você, como eu, como justo, sem obra, sem merecimento. É Deus quem atribui a justiça de Cristo a nós. É Deus quem atribui. Não é pastor, não é bispo, não é papa, não é nada que nós possamos fazer, é Deus. É Deus quem atribuiu a nossa iniquidade ao servo sofredor na cruz do Calvário. A imputação é um ato do juiz. A imputação é um ato de Deus e Ele é o nosso juiz. É Deus quem justifica. Cabe a Deus justificar. Paulo diz ainda em Tito capítulo 3, verso 5 o seguinte: não pelas obras de justiça que houvéssemos, mas segundo a sua misericórdia Ele nos salvou, pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. Senhores, somente aquele que sentiu, de fato, verdadeiramente, o imenso peso do pecado, aquele que o pecado incomodou, que o pecado humilhou, que o pecado oprimiu, aquele que carregou a sua culpa por um certo tempo, assim como o cristão da obra O Peregrino de John Bunyan, com a sua mochilona nas costas, com os seus pecados, e junto com os pecados, as suas obras de justiça, que também são pecaminosas. Somente quem esteve debaixo desse fardo imenso, terrível, é que pode compreender a felicidade, pode compreender a bem-aventurança, quando as suas transgressões são removidas, quando o seu pecado é apagado, quando a sua iniquidade não lhe é mais atribuída, quando aquela mochila aos pés da cruz, como na obra do John Bunyan, cai das costas do cristão. Somente esses entendem o que é ser bem-aventurado. Terceiro lugar, para compreender a alegria do bem-aventurado, é necessário notar a sua condição atual. Nossa primeira condição, que foi o nosso primeiro ponto, tem que ser entendida. Nascidos em iniquidade, Salmo 51, mortos em delitos e pecados, Efésios 2, por natureza, por nascimento, filhos da ira, Efésios 2, inimigos de Deus, Romanos 5, só boa nova até agora. Ou seja, é o que a Bíblia diz que nós somos. Nascemos assim, malditos. Mas, em segundo lugar, para compreender essa alegria, sabendo que foi feito por nós, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, Romanos 3:24, sem obras, sem nenhuma obra, sem mérito, justificados por fé, nós somos chamados então de bem-aventurados. O que significa bem-aventurado que a gente está falando tanto? Bem-aventurado poderia ser traduzido ou significa algo como: ó, quão feliz é este homem. Então nós poderíamos ler: ó, quão feliz é aquele cuja iniquidade é perdoada. Quão feliz, que estado de felicidade, de alegria que nada pode roubar. É a alegria que o mundo não pode dar. É a alegria que o mundo não entende. É a alegria que encanta, desespera e assusta todo mundo. Porque não é com as coisas que o mundo pode dar, mas sim com aquilo que Cristo nos deu. Então, bem-aventurado significa quão feliz. Bem-aventurado é algo mais exuberante do que ser abençoado. É muito mais exuberante, é muito maior que ser abençoado. Note, vamos ver o que é um bem-aventurado e o que é um abençoado. Semana passada nós vimos que 10 leprosos foram abençoados, mas somente um foi bem-aventurado.
Essa é a grande questão, essa é a grande diferença. Notem como o Evangelho tem sido aguado, tem sido dado pela metade. Multidões têm recorrido a igrejas para serem abençoados, mas eles não são bem-aventurados, porque não lhes é pregado o Evangelho. Pastores não só roubam em questões financeiras, mas têm roubado Cristo das pessoas, têm roubado o Evangelho das pessoas, têm roubado a bem-aventurança. Isso é terrível, isso é desesperador. Portanto, essa alegria que o homem tem, ela surge do amor de Deus por ele. Esse estado de alegria, ele inclui em primeiro lugar o ser reconciliado com Deus. Reconciliado. Paulo diz em 2 Coríntios 5, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, fazendo o quê? Não lhes imputando os seus pecados. Cristo estava reconciliando. Nele, nós, a igreja, todos os crentes, de todo tipo, seja judeu, seja gentil, reconciliando com Deus, não imputando a nós os nossos pecados. Veja Paulo em Romanos 4, eu vou ler a parte inteira onde ele cita aqui o Salmo 32, olha o que Paulo fala. Assim também Davi declara: bem-aventurado o homem a quem Deus imputa a justiça, sem as obras da lei, dizendo: bem-aventurados aqueles cujas maldades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa o pecado. Paulo aí cita diretamente esses dois versos. Os homens, eles só serão bem-aventurados, eles só serão de fato felizes após serem gratuitamente reconciliados com Deus. Deus tem que ser a nossa alegria. A alegria nossa, tem que estar completamente em Deus. A nossa vida tem que ser em Deus. Ele é o nosso pão da vida. Ele é a nossa árvore da vida. Ele é a água da vida. Ele é que nos dá vida, Ele que nos dá alegria, Ele que nos reputa como justos. Bateu o martelo. Veja, Ele imputa, Ele apaga, Ele perdoa, Ele reconcilia. Esse é o primeiro estado de alegria. Mas depois, o estado de alegria ainda inclui o ser declarado justo. Isso é muito importante, entender o ser declarado justo. O ser justo é demais importante, porque nós somos pecadores. João fala isso. Aquele que diz que não tem pecado é mentiroso e faz de Deus mentiroso. Nós somos pecadores, mas como é que nós vamos nos ver então como justos? Como é que Deus vai olhar para nós como justos, se nós somos pecadores? E se a justiça de Deus é totalmente santa? Aquilo que eu já falei, nós somos pecadores, nós não somos feitos, não somos tornados, nós somos declarados justos pelo poder do juiz. É decretado sobre nós a nossa justiça. Lutero ele cunhou um termo muito interessante, simul justus et peccator. O que significa isso? Simultaneamente justo e simultaneamente pecador. Esse é o cristão. O cristão ele continua pecador, mas ele teve a sua natureza modificada. Enquanto ele não for revestido de incorruptibilidade na glorificação, ele ainda carrega a sua natureza. Ele ainda faz as coisas que ele não queria fazer. Ele ainda deixa de fazer aquilo que ele sabe que deveria fazer e que ele queria fazer. Ele anseia pelo dia da glorificação, dizendo: até quando, Deus? Quem me livrará do corpo dessa morte? Então ele continua pecador, ele não vive em pecado, mas ele continua pecando. E mais, por ter sido atingido pela queda, todas as suas obras são manchadas com pecado. Mas ele também é justo. Ele também é justo. A nossa justiça, meus amigos, é algo exterior. A nossa justiça vem de Cristo. A nossa justiça chega até nós pelo decreto de Deus, nos declarando justos. Nós somos justificados crendo nisso, por fé.
Foi outra luta de Lutero. E Lutero ainda tem uma frase maravilhosa que ele fala para Melanchthon, dizendo o seguinte: o Evangelho se acha inteiramente fora de você. Meu Deus, como isso é distante do que se tem pregado hoje nas igrejas. Hoje só se fala que pega metade de um versículo para dizer: nós somos a menina dos olhos de Deus. Olha para dentro do seu interior. Chega a época de Páscoa, começa aquela baboseirada. Cristo tem que ressuscitar em nossos corações. É tempo de ressurreição, é tempo de renovação. Aí chega no Natal, o menino Jesus tem que nascer no nosso coração. Não, somos nós que temos que nascer de novo. E depois que nascemos de novo, somos nova criatura, somos justos, ainda pecadores. Não é olhando para dentro de nós, não é buscando dentro de nós. Nós não vamos encontrar Deus se nós buscarmos dentro de nós, mesmo porque é Deus que nos busca. O Evangelho é totalmente de fora. Foi algo que foi feito fora, foi algo que foi atribuído de fora. E por ser atribuído, hoje nós somos templo do Espírito Santo, habitados pelo Espírito Santo. Estamos em Deus e Deus está em nós, mas porque veio de fora e aí modificou a nós por dentro. O nosso juiz nos declara justos, imputando a justiça de Cristo. O Evangelho, meus senhores, ele não é o que nós podemos fazer. Entenda isso. E quando você ouvir alguma coisa que dê a entender que o Evangelho é alguma coisa que você tem que fazer, grite, se revolte, fale, desmascare, não aceite, grite contra. É mentira, é um falso Evangelho, de um falso mestre, levando falsos para o inferno. Se levante contra. O Evangelho não é o que nós fazemos. O Evangelho é o que Deus fez por nós. Como eu falei no início, a frase de Jonathan Edwards: nós não contribuímos em absolutamente nada com a nossa salvação, a não ser com o pecado. Nossa única contribuição com a salvação foi com o pecado. Pecado esse que fez a nossa salvação ser necessária. O Evangelho é fora de nós. O Evangelho não é o que nós fazemos. Aí vem os caras cantando que estão pagando o preço. Que preço você está pagando? Cristo pagou o preço. O preço vai pagar eternamente aqueles que forem para o inferno. E não vão conseguir pagar nunca. Por isso que o inferno é um lugar eterno. E as pessoas proclamam isso. E as pessoas ouvem isso, compram isso, gostam disso. E aí quando ouvem a verdade ficam: ah, isso é meio grosso, isso é meio frio, isso não dá arrepiozinho. Eu não consigo sentir a salvação dessa maneira. Salvação não é o que se sente, é o que se crê. Se fosse por sentimento, ai de nós. É o que nós cremos. O Evangelho não é a história de um homem justo que conquista ou que merece a salvação, mas o Evangelho é a história de um pecador sendo perdoado por um Deus santo e justo. Isso é o Evangelho. Ele é perdoado por graça, ele é perdoado por amor, ele é perdoado em Cristo Jesus, porque Deus assim o quis. Portanto, a nossa confiança, ela não está em nossa obediência, mas na graça de Deus. A graça de Deus, ela se mostra para nós em Ele não nos imputar aquilo que nós merecíamos. Então o cristão, ele é uma pessoa que vive num paradoxo. Ele sabe que merecia, na realidade o que ele merecia é ser esmagado pela mão de Deus, porque ele é pecador, ele é mau, ele é ruim, ele é injusto. Mas por outro lado ele sabe que Deus não imputa isso aí, ele imputou a justiça de Cristo. E aí ele descansa, ele se alegra. Olha o que diz o verso 10: muito sofrimento terá de curtir o ímpio. O ímpio anda em desespero, mas aquele que confia no Senhor, é a misericórdia de Deus que o assistirá, que o sustentará, que o ajudará, que o guiará. Mesmo depois de regenerados, meus irmãos, nenhuma obra nossa pode agradar a Deus. Isso é bom também que fique claro, de uma vez por todas.
tudo que nós fazemos, ele está manchado pelo pecado. O nosso culto, ele deve ser o mais bíblico possível. As nossas músicas devem ser as mais bíblicas possíveis. A nossa pregação tem que ser a mais bíblica possível. A nossa oração tem que ser o mais bíblico possível. Mas nós nunca podemos imaginar que em algum momento aquilo que nós estamos fazendo seja de fato agradável a Deus. Porque não é. Mas Deus aceita, por causa da mediação de Cristo Jesus. Deus aceita, porque Cristo é o mediador entre Deus e os homens. Ele é o novo e vivo caminho até Deus. Não é por sacerdote algum, mas é pelo sumo sacerdote. É por Cristo Jesus, o caminho, a verdade e a vida. Em terceiro lugar, esse estado de alegria inclui santificação. Veja, no Espírito, em cujo Espírito não há dolo, diz o verso. No Espírito, ou como eu falei para os irmãos, na boca do bem-aventurado não há dolo. Na boca do bem-aventurado não há engano. Na boca do bem-aventurado não há hipocrisia. O bem-aventurado, ele se examina. Ele não cala os seus pecados. Ele não oculta a sua culpa. Ele tem consciência plena que ele não pode enganar a Deus. Ele não consegue enganar a Deus. Por isso, ele não tenta enganar a Deus. Ele sabe que não pode ser hipócrita e enganar a si mesmo se achando santo. Ele não se omite. Nele não há dolo. Ele não se cobre, como eu falei, com folhas de figueira. Ele não confia em si, mas ele anda altivamente, porque ele confia em Deus. Ele confia na obra de Cristo. Ele confia que foi coberto pelo Cordeiro, lavado pelo sangue. Ele confia que não lhe é mais imputado o seu dolo. E ele busca então o autoexame, procurando as falhas. O homem cujo estado de alegria é o estado de ser um bem-aventurado, ele busca procurar as suas falhas. Ele enxerga as suas falhas, busca corrigir, mas ele sabe que isso é um trabalho para a vida inteira. Ele sabe que ele vai ter que constantemente, assim quando você vai limpar um carvão, ele constantemente vai ter que se limpar. E ele constantemente vai se autoanalisando e se desesperando pelos seus pecados. Ele não deita num berço esplêndido, ele não descansa numa rede esperando a salvação, mas ele está constantemente aos pés da cruz do nosso Senhor. Juntando isso com 1 João, ele sabe que enquanto viver, ele vai pecar, mas ele sabe que a lei de Deus, ela não é penosa. A lei de Deus é algo que o nosso espírito regenerado quer obedecer, quer agradar a Deus. Por isso que Paulo diz, aquilo que eu quero fazer eu não faço. Ele sabe disso. Mas por que a lei é tão penosa para nós? Por que nós, aquilo que não queremos fazer, nós fazemos? Por causa ainda da nossa carnalidade constante, atrapalhando. O homem que está no estado de alegria e de santificação, ele anseia por ser santo, ele anseia por ser igual a Cristo. Ele não vive pecando, ele não se acomoda e não se esconde embaixo da graça. Ele não diz assim, Cristo me salvou de todos os meus pecados, então tá jóia, tá tudo certo, deixa a vida me levar. De maneira alguma. Mas ele, da mesma forma que não vive pecando, infelizmente, ele não se engana, ele não é hipócrita, ele sabe que peca, então ele se humilha constantemente. Quando a gente pega os escritos dos puritanos, às vezes a gente acha aquilo até com um pouquinho de cara de existencialismo, assim. É meio melancólico, porque ao mesmo tempo que eles têm grande alegria, eles se sentem esmagados pelos seus pecados, indignos, eles se sentem um nada, eles se sentem o vermezinho de Jacó, eles se sentem aquilo que Lutero fala, que eu gosto muito, pó e pecado. E é assim que nós devemos nos sentir e nos ver e nos enxergar
nesse estado de alegria que inclui a santificação. Notem, citando o Matthew Henry, o homem que está nesse estado de alegria, ele não se arrepende com o propósito de pecar novamente e então peca com o propósito de se arrepender novamente. Ele não fica nesse círculo vicioso, mas ele busca estar sempre puro, estar sempre limpo, porque ele sabe que ele não merece a salvação, ele sabe que ele não pode perder a salvação, mas ele não quer que nada, absolutamente nada, atrapalhe o seu relacionamento com Deus. Ele não quer que nada atrapalhe Deus trabalhando nele como num vaso, fazendo esse vaso para a honra, fazendo esse vaso à imagem do seu Filho. Ele quer ser moldado à imagem de Cristo. E qualquer coisa que atrapalhe, ele abomina, ele odeia. Ele busca estar sempre puro. Não é mais natural para ele pecar, de maneira alguma. Ele não consegue mais nem viver pecando. Quer saber se você é cristão? Você vai pecar. Infelizmente nós pecamos. 2, você não consegue mais pecar e deitar na cama e dormir como se nada tivesse acontecido. A tua consciência fica te golpeando constantemente. Você parece que pisou no sangue de Cristo, parece que você virou as costas para a cruz, parece que você se levantou no Éden tentando ser igual a Deus, tentando ser independente, mas você não consegue. A sua natureza mudou. A sua natureza mudou por completo. Quanto mais o homem regenerado, o homem que está num estado de alegria e santidade, quanto mais ele se arrepende, quanto mais ele se purifica, mais claro ele pode ver o quão é pecador. Quando você entra num quarto muito sujo, você sabe que está tudo sujo, mas você não tem ideia da profundidade da sujeira. E aí você começa a limpar. E quando você começa a limpar, é que você começa a ver de fato o quão sujo estão as coisas. O quanto de pó está impregnado nas coisas. O quão difícil vai ser para fazer essa limpeza. Novamente eu vou me reportar a John Bunyan no Peregrino. Ele chega num momento, numa das alegorias, que ele está num quarto sujo, e aí vem alguém e começa a espanar o quarto, e aquilo levanta um pó absurdo. E aí o cristão recebe o entendimento que aquilo ali é a lei. É isso que a lei faz. E por isso que ela é maravilhosa, mas ela não é suficiente para nós. O que a lei faz? A lei pega o nosso quarto escuro da nossa vida, o nosso quarto sujo, e nos acusa. É igual passar um espanador, vai pó para todo lado. A lei nos mostra que nós somos completamente indignos, totalmente pecadores, condenados. Mas aí depois vem alguém no Peregrino, e aí borrifa água. E aí aquele pó assenta. E aí é possível limpar. Essa água é a graça. Essa água é a água viva que nos limpa. Então, quanto mais nós nos arrependemos e nos purificamos, mais claro fica para nós o quão nós somos pecadores e como só podemos depender da graça. Quanto mais nós nos limpamos, cada vez mais o pecado nos aflige, cada vez mais o pecado nos incomoda, cada vez mais o pecado é odioso para nós. E não somente o pecado, mas o prazer que o pecado gera, ele se torna odioso para nós, porque não faz mais parte da nossa natureza. Por isso é que ele é feliz, por isso é que ele é feliz, por isso é que ele é um bem-aventurado, porque ele sabe plenamente que não possui mérito, ele sabe plenamente que não possui justiça, ele sabe que por si só ele estaria condenado ao mais profundo abismo, mas ele depende exclusivamente da perfeita justiça de Cristo, ele depende exclusivamente da misericórdia do Pai, e aí ele descansa nelas, ele sabe que ele está seguro. Mas o que confia no Senhor, a misericórdia o assistirá. Por isso ele é um bem-aventurado, porque ele sabe que foi perdoado, ele sabe que a sua transgressão foi perdoada, ele sabe que o seu pecado foi apagado, ele sabe que a sua iniquidade não lhe é mais atribuída, ele não teme perder aquilo que ele não merecia, mas ele teme
perder de alguma maneira a relação com aquele que o amou primeiro, que o perdoou sem merecimento, simplesmente por graça e por amor. Ele é alvo da graça, ele é de fato um bem-aventurado. E se você é de fato um bem-aventurado, você pode se alegrar junto com Davi, a alegria de um pecador perdoado. E aí você consegue ler o verso 11 e se identificar. Alegrai-vos no Senhor e regozijai-vos, ó justos. Mas eu sou pecador ainda, mas eu fui decretado justo. Exultai vós todos que sois retos de coração. Vamos ficar em pé. Só é bem-aventurado aquele pecador que foi perdoado. Só tem alegria de fato, alegria que nada nem ninguém pode roubar. Aquele que foi perdoado, aquele que entendeu que foi feito por ele mais do que ele podia fazer, mais do que ele podia querer, mais do que ele conseguiria fazer numa eternidade inteira. Isso é glorioso. Curva a sua cabeça, vamos orar. Senhor Deus, nosso Pai, muito obrigado. Obrigado pela Tua graça, pela Tua misericórdia. Obrigado pelo Teu amor. Obrigado porque Tu nos perdoou a transgressão. Obrigado porque Tu cobriu, apagou o nosso pecado com a Tua santa justiça. Obrigado, Senhor, porque Tu não nos atribui a nossa iniquidade, mas nos atribui a justiça do benfeitor, do justo, do bondoso. Obrigado porque nós podemos nos alegrar, podemos saber pela Tua palavra que nós somos bem-aventurados, que somos homens felizes, que somos justos, porque o juiz, o nosso juiz supremo, nos declarou justos em Cristo. Senhor, obrigado, porque isso foi feito por misericórdia, sem nada que nós pudéssemos fazer, de tal maneira que nós não podemos perder, de tal maneira que nós não podemos alcançar e dependemos de Ti, de tal maneira que nós não nos desesperamos por nada, porque confiamos em Ti. Obrigado, Senhor. Em nome de Cristo Jesus. Amém.